O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. E por isso eu lhes falo em parábola, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam e nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, haverei de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, e nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem um maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas já não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sacerdote é o semeador
que deve espalhar a semente em todos os tipos de terreno. É o tema que quero desenvolver com vocês nesta homilia. Muitas vezes refletimos esta parábola pensando nos tipos de terreno e dando ênfase à terra boa, que recebe a semente e produz muito fruto. De modo que, como que motivando que mesmo quem não esteja com o coração acolhedor, venha a desejar e querer ser uma terra boa. E essa reflexão é lícita e frequentemente é o caminho escolhido para tratar este texto bíblico. Mas quando seguimos essa linha de reflexão, acabamos não dando importância aos demais tipos de terra. E hoje eu quero justamente fazer esse caminho. Eu não quero olhar tanto para a terra boa, que acolhe com facilidade, que compreende, que produz fruto. Ela já é terra boa. Quero olhar para o semeador que semeia a semente em todas as terras. Cada tipo de solo representa uma realidade humana diferente, ou situações diferentes em que muitos se encontram. Nem todos são terra boa, e nem sempre, mesmo os que são terra boa, produzem muitos frutos. As situações da vida afetam a forma como acolhemos a palavra. Os mais variados momentos de nossa vida vão influenciar decididamente na produção dos frutos. Não deveria o semeador continuar a espalhar suas sementes em todos os tipos de solo? E não apenas na terra boa? É uma pergunta e pretendo respondê-la. Jesus explica a parábola nos ajudando a entender as imagens que ele mesmo utiliza. O caminho são os que estão muito suscetíveis às tentações do demônio. Se deixam levar facilmente para longe de Deus por não compreenderem as realidades da fé. Quantas pessoas que conhecemos, ou até mesmo nós, em algumas situações da vida, não estivemos assim? Frágeis, suscetíveis, tendo dificuldade de compreender os desígnios de Deus, por vezes questionando, por vezes até se revoltando contra Deus. O caminho. As pedras são os que possuem abertura para escutar, mas não resistem às dificuldades. São frágeis. Rapidamente dão margem aos seus questionamentos e inquietações e também não dão frutos. Então, temos aqueles que se deixam levar pelas tentações e temos aqueles frágeis e inconstantes. Os espinhos são os que também escutam a palavra de Deus, mas muito ocupados e dedicados a realidades mundanas, não se permitem envolver-se pela palavra. E a terra boa
já é sabido, produz muito fruto. Podemos ter pessoas que deram muito fruto e agora estão suscetíveis às tentações. Podemos ter pessoas que deram muito fruto e agora estão inconstantes, questionadoras. Podemos ter pessoas que já deram muito fruto e agora estão demasiadamente ocupadas. Como podemos ter pessoas que experimentam uma dessas realidades e que possam vir a tornar-se terra boa. Por isso disse que essas situações não são como que definitivas e permanentes em nossa vida. Dependendo do momento que vivemos, dependendo das respostas que damos às várias situações que experimentamos, podemos ser terra boa, podemos ser o caminho, os espinhos, as pedras. E quem é, então, o bom semeador? Penso que seja como o bom pastor, que vai atrás da ovelha perdida. Assim também, para ser bom semeador, não pode só lançar sementes em terra boa, mas chegar aos solos menos favoráveis para o desenvolvimento das sementes. E assim, se desvela os grandes desafios de um semeador. Semear entre os que não compreendem, questionam, criticam e tantas vezes acabam agindo como instrumento do demônio. Certamente esse tipo de semeadura exige fortaleza para que o semeador possa resistir às feridas causadas pela semeadura. Também, o semeador precisa semear entre os mais frágeis, os inconstantes, o que requer muita paciência, insistência e dedicação de tempo. Por fim, o semeador precisa também semear entre os que não conseguem priorizar a fé e relativizam a necessidade de tempo para Deus. Exige do semeador muita convicção e foco em seu ministério. Por isso o semeador precisa saber que nem sempre o seu trabalho produzirá frutos aparentes aos olhos humanos. São Paulo, um dos maiores semeadores do Evangelho, disse que se fez tudo para todos, para ganhar alguns. Ganhar alguns não seria justamente semear em muitos solos e não ver muitas sementes frutificarem? Será que com essas palavras São Paulo justamente nos ensina, nós semeadores, a irmos a todos os solos, mesmo que não vejamos frutos nas sementes semeadas? E assim, segue o sacerdote semeador seu ministério, fazendo tudo o que tiver que fazer e não se frustrando com as críticas, com as inconstâncias e com as indiferenças. Foi preciso passar 11 anos para que eu fosse capaz de transformar essa reflexão em homilia. Talvez seja o caminho natural do amadurecimento que vem com os anos. Muitas iniciativas ao longo desses 11 anos foram amplamente fecundas, outras nem tanto. Muitas sementes lançadas
estavam cercadas de expectativas e não vingaram. E outras que receberam menos cuidado, tornaram-se belas e frutificaram muito. Por vezes ainda, outros colheram o que eu semeei. Assim é a vida do semeador na vinha do Senhor. Louvo a Deus por meu sacerdócio, que até hoje é sinal de surpresa para mim mesmo. Agradeço a todos vocês presentes aqui, nos acompanhando de casa, por fazer parte desse ministério concedido por Deus para mim, para a igreja, para vocês mesmos. Obrigado pela presença de vocês em minha vida e meu ministério.